Aleluia. Que atmosfera, igreja. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Que o Senhor ele continue aqui operando nessa liberdade, porque a Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, a liberdade para Ele operar. Eu já quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. E quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite, podendo transmitir a poderosa palavra do Senhor com muito temor e tremor, irmãos, que eu estou aqui nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Valdécio, nosso co-pastor. Aleluia, que Deus, aleluia, continue abençoando a vida dele e sua esposa, pela confiança, de nos atribuir a tribuna santa do Senhor nessa noite. Irmãos, já foi mencionado tanta coisa boa aqui nessa noite, tanta palavra maravilhosa, que eu estou aqui, aleluia, grata a Deus por tudo que Ele já fez nesse ambiente espiritual. Através da adoração, através do louvor, aleluia, todo culto ele é importante, irmãos, aleluia, todo ele. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Eu sou ministrada através da adoração genuína, aleluia, dos levitas da casa do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Grace, Estou congregando nessa igreja. Há algum tempo atrás eu vinha orando ao Senhor e um dia eu estive aqui num culto de oração à noite. E eu vinha orando a Deus e quando eu cheguei aqui com poucas pessoas, um número de mais ou menos 7 a 8 pessoas, naquele dia o Senhor falou comigo de uma forma poderosa. Esse casal que está aqui, que são meus amigos, Alice e Priscila, que eu amo eles, são meus amigos íntimos. Eles tinham me feito convite para estar visitando essa igreja, mas eu já estava observando e o Senhor colocou algo no meu coração e um propósito, irmãos. E aqui eu estou para servir ao Senhor. Nunca escolhi lugar para estar na presença de Deus. Eu creio que em todos os lugares que eu passei foi porque eu estive ali, porque fui enviada pelo Senhor. Nunca escolhi ambiente. Congreguei em igrejas muito humildes, em bairros muito humildes. Fiz a obra por muitos anos naquele lugar. Eu prego, irmãos, aonde o Senhor me enviar. E eu até comentei com os meus amigos que eu estava... que esse ambiente aqui, para mim, irmãos, é um ambiente em que eu não fico tão à vontade. Mas se você me der um microfone no meio da rua, eu vou ficar muito à vontade para pregar a palavra do Senhor. Aleluia, porque eu sei que o Senhor me chamou, aleluia, para algo que está atribuído àquele ambiente. Eu quero nesse momento, sem perda de tempo, porque a hora já passou, já correu, eu quero pedir para você abrir o seu exemplar da Bíblia, aleluia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Quero louvar a Deus pela vida de Natália Menezes, minha amiga, pregadora da palavra do Senhor, que me acompanha nessa noite, juntamente com a cantora Priscila Eugênia, ali da Pão da Vida, essa serva de Deus, uma jovem cheia do Espírito Santo, e minha amiga íntima, companheira de obra que eu amo, aleluia, irmã Tássia, que é levita do Senhor. Essas 3 mulheres de Deus estão me acompanhando nessa noite, então estou muito bem acompanhada nesse altar. Pedi a elas, aleluia, para estar intercedendo por mim. Quero louvar a Deus pela vida de Pedro Cordeiro, que não está mais presente entre nós, mas ele foi a porta para mim estar aqui nessa noite. Então quero louvar a ele e a toda a equipe, aleluia, do culto da vitória. Também eu quero louvar a Deus pela vida de Pamela. Dizer para você, Pamela, que a forma como você nos recebe aqui faz a diferença. Quero louvar a Deus que você continue servindo ao Senhor dessa forma. Aleluia, porque Deus tem preparado um cenário de honra para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Nessa noite o Senhor vai falar ao teu coração. Aleluia, porque a mensagem que eu vou trazer fala de muitas Pamelas, que muitas vezes não está aqui em cima do púlpito, não está com o microfone na mão, mas está servindo, aleluia, por trás dos bastidores, fazendo com que o culto aconteça com tamanha organização e excelência. Irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, versículo a partir do número 36, se eu não disse, já me desculpa. Aleluia, versículo 36, diz assim a palavra do nosso Senhor. Aleluia, se a minha versão estiver diferente, aleluia, da ideia dos meninos, me desculpem, mas vocês podem ir acompanhando. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto de andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demorem em vir até nós,
Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas os rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito, quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. E este fato tornou conhecido em toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor. Amém? Não é com muita simplicidade que o Senhor fala através da minha vida. Mas, se você crê que nessa noite o Espírito Santo de Deus vai continuar falando conosco, né? Quero dizer que para mim é uma honra também estar diante desse grande pregador, homem de Deus, meu amigo Zadai Lira, um homem que eu admiro de longe, né? E tem aqui um corpo de amigos, muitos amigos estão aqui nessa noite. Alípio, aleluia, sua esposa, aleluia, irmão Jorge, muita gente que eu conheço está aqui, que congrega nessa igreja, e eu estou muito feliz de estar entre vocês. Irmãos, essa passagem, ela fala muito ao meu coração. Porque certa feita eu estava na minha casa, irmãos, eu acredito que todo pregador, antes de Deus preparar a mensagem para você transmitir às multidões, as vidas que o Senhor coloca, Ele fala primeiramente conosco. E eu me lembro que certa feita eu estava na minha casa e o Senhor começou a ministrar no meu coração acerca dessa mulher. Porque eu tinha muitos questionamentos, eu tinha muitas perguntas. Eu era alguém que sempre questionava o Senhor acerca da vida ministerial em fato de ser mulher. Porque sempre vimos a dificuldade que é para as mulheres atuar em algumas áreas da igreja, da casa do Senhor. E por muitas vezes eu olhava para mim e me sentia incapaz de realizar a obra de Deus. Me sentia pequena e continuo me sentindo, igreja. Aleluia, porque, aleluia, nós entendemos que é o Senhor quem faz todas as coisas. E essa mulher, Deus me trouxe menção dela e eu fui estudar um pouco a história de Dorcas. E pela primeira vez na Bíblia Sagrada você vai ver uma mulher sendo mencionada como discípula. E isso chamou a minha atenção porque foi uma resposta do Senhor para a minha vida. E um discípulo é alguém que aprende, aleluia, com Jesus, os ensinamentos de Jesus. É alguém, aleluia, que aprende diretamente dele. Aleluia, é alguém que vive em comunidade e que passa a ensinar, aleluia, os ensinamentos pelo qual foi ensinado por ele. Hoje nós não temos o nosso Senhor aqui diante de nós, mas nós temos homens de Deus, aleluia, mulheres de Deus levantados por ele, capacitados por ele, aleluia, para dar continuidade a essa grande obra que o Senhor começou. E essa mulher por nome de Dorcas, irmãos, aleluia, a Bíblia diz que ela jazia na pequena cidade por nome de Jope. E eu fui estudar um pouco a história dessa cidade e essa cidade, irmão, era uma cidade marítima, rodeada de mares, onde muitos homens saíam para trabalhar, aleluia, no ramo da pesca. E muitas vezes, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, esses homens não retornavam aos seus lares, deixando naquela cidade muitas mulheres viúvas e filhos órfãos. Então, irmãos, dentro desse contexto, nós vamos ver que Deus, aleluia, Ele vai levantar uma mulher num cenário, aleluia, de dor, de luto, aleluia, de falta de esperança. E a Bíblia diz que essa mulher que era discípula do Senhor, aleluia, discípula, talvez, provavelmente, do apóstolo Pedro, a Bíblia diz que ela estava em um dia comum, aleluia, e ela decide se levantar para fazer alguma coisa, irmãos, por essas mulheres viúvas. A Bíblia diz que ela estava cheia de boas obras. E ela, alguém que trabalhava, irmãos, aleluia, com uma ferramenta que aparentemente não tem valor algum. É uma ferramenta que para alguns talvez não tivesse significado algum. Mas essa mulher vai usar as mãos, uma agulha, uma linha e um tecido. E através dessa pequena ferramenta, Deus vai fazer através dessa mulher uma grande obra na cidade de Jope. E nessa noite, irmãos, eu já quero abrir aqui um parênteses, aleluia, para a sua vida, para a minha vida, uma aplicação. Porque não importa o tamanho da ferramenta que você tem hoje, aleluia, não importa o tamanho da ferramenta que hoje Deus te deu acesso a ela. Você pode olhar para a ferramenta e dizer: Senhor, mas isso aqui é simples demais, isso aqui é pequeno demais. Aleluia, você pode olhar para a sua ferramenta e achar que ela não tem valor algum. Aleluia, mas quando você se dispõe a
apresentar essa ferramenta a serviço do reino de Deus, ela passa a ser super valorizada pelo nosso Senhor. Oh, alabá, cantará suriminarábia. E quando eu olhava para Dorcas, eu olhava para a minha vida e eu dizia: Deus, o que eu posso fazer? Além daquilo que o Senhor me chamou para fazer, e há uma evidência, Senhor, é certo que o Senhor me entregou alguns dons espirituais. Mas há muitas pessoas na casa do Senhor, irmãos, aleluia, que estão perguntando para Deus qual é o seu dom ministerial, aleluia, no que você pode acrescentar no serviço da casa do Senhor. E a primeira coisa que eu entendo, irmãos, que a gente precisa ter, aleluia, para estar a serviço da casa do Senhor, é disponibilidade de dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me. É uma coisa, irmãos, que eu tive uma experiência com meu esposo durante um período de 3 anos, em que nós estivemos à frente de uma congregação, e eu pude entender a dificuldade que as pessoas têm, aleluia, pastor Valdés, louvado seja o nome do Senhor, é de se disponibilizar para servir, sem receber nada em troca. E eu confesso que durante esse período, irmãos, aleluia, na minha vida eu tive muitas lições, eu tive muitos aprendizados, eu aprendi muito dentro desse período, aleluia, e eu entendi, irmãos, como é precioso, aleluia, como é importante você se colocar na posição de servo, você se colocar na posição de serviçal do Senhor. A Bíblia diz que essa mulher olhou para essas mulheres e certamente ela teve compaixão delas. Por que ela teve compaixão, irmã Grace? Porque a Bíblia diz que ela decide costurar túnicas. E ela passa agora a fazer essas boas obras na cidade de Jope. E ela vai começar a distribuir vestes. Irmãos, eu me lembro que quando eu cheguei na presença do Senhor há 16 anos atrás, eu era alguém que por muito tempo eu andei com roupas emprestadas. Eu andava emprestada porque eu sou filha de uma mulher simples, uma mulher analfabeta que criou 4 filhos, aleluia, sem ajuda de ninguém. E dentro daquele contexto social em que eu vivia, eu passei a viver daquilo que as pessoas nos doavam. E por muitos anos foi assim. E devido à dificuldade financeira, irmã, eu comecei a trabalhar aos meus 11 anos de idade. E por muito tempo eu convivia com amizades. E eu confesso dizer para vocês, irmão, que na minha dificuldade financeira, na minha escassez, por muitas vezes eu andava com roupas emprestadas. E eu me lembro bem que Satanás, irmãos, ele é astuto. Satanás, ele, aleluia, faz questão, aleluia, de envergonhar você em muita situação. Porque antes de conhecer a Jesus, aleluia, eu vivia no pecado. Eu era alguém cego, era alguém sem entendimento. Então aquelas amizades muitas vezes passavam em rosto e dizia: lá vai a Maria emprestada, que só anda com roupa emprestada. Aleluia. E Deus, irmãos, Ele é um Deus detalhista. Ele é um Deus especialista em tratar traumas humanos na terra. Aleluia. Aquilo que no teu passado te feria, aquilo que no teu passado, aleluia, era, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, cenário de dor na sua vida. Deus, Ele é especialista em trazer essa situação e agora usar você dentro da situação, aleluia, depois de ter lhe curado, para agora você passar a ser um abençoador através dessa situação. Eu vou já explicar rapidamente o que eu quero dizer. Por que eu me identifiquei? Porque um dia Deus usara um grande homem de Deus. E Deus usava esse homem, aleluia, ministrando nessa passagem. Essa palavra, ela marcou a minha vida até hoje. Até hoje eu tenho essa pregação, essa ministração guardada no meu coração. E ele disse assim para mim, aleluia, glória a Deus, dentre tantas promessas que o Senhor me fez quando eu me converti. Eu me lembro que o Senhor disse, irmãos, que Ele ia tirar o meu nome do Serasa, do SPC. Na época, irmãos, eu vivia de um Bolsa Família de R$90. Aleluia. E um primo da família distante fez um empréstimo no meu nome. Ali eu emprestei meu nome para receber R$200, mas ali ficou uma dívida de R$3.000 no meu nome, que para mim era impossível tirá-la. Aleluia. Mas quando eu cheguei diante da presença do Senhor, aleluia, Deus começou a usar os profetas dele para a minha vida. E começou a trazer revelações, aleluia, e promessas sobre a minha vida. E uma dessas promessas eu me lembro muito bem que Deus disse assim: mulher, para tu saber que eu sou Deus e estou falando contigo, vou eu tirar o teu nome do SPC Serasa. Estou eu visitando aquele sistema. Estou eu te dando nome, porque nunca mais tu andarás emprestada e nunca mais tu pedirás. A palavra
e tu terás para dar e não para emprestar. Eu sinto a graça dele aqui já, irmãos. Eu já estou sentindo uma presença aqui nesse ambiente. Eu tenho dificuldade de ficar parado, irmãos, aleluia. Eu não sou pregadora de ética, eu preciso aprender muita coisa. Tenho dificuldade de ficar parado, eu me movimento muito. Mas, irmãos, eu quero dizer para você que eu conheci o Deus que fala e cumpre palavra. O homem pode ter prometido alguma coisa para você, e talvez ele, aleluia, não firmou um compromisso com você. Mas quando é Deus quem fala, ele vela por cumprir a sua palavra no tempo que já foi determinado por ele. E a primeira promessa, irmão Mardoqueu, meu amigo, que Deus fez para mim, ele disse: nunca mais tu andarás emprestada, e tu terás para dar e não para emprestar. E Deus levanta um ministério na minha vida, irmãos. E desde esse tempo o Senhor disse: todas as vezes que você estiver entendendo, aleluia, a forma como eu trabalho com você, que você conhecer alguém que um dia já esteve, como um dia você também esteve, você vai tirar e vai dar, porque no teu guarda-roupa nunca mais faltará roupa. Irmãos, e é assim há 16 anos. Eu não trabalho, irmão, sou dependente do meu esposo. Não digo isso, eu queria trabalhar. Eu queria ser uma outra mulher. Eu queria ser uma empresária como Dorcas. Mas o Senhor, quando me chamou para ele, ele disse: nunca mais tu trabalharás para o homem da terra, porque eu te levanto um abençoador, que nunca te deixará faltar nada, porque eu, o Senhor, serei com ele e multiplicarei o que está sobre ele. Meu esposo saiu de um salário, irmão, aleluia, que ele ganhava quando, aleluia, o Senhor disse que ia tirar o meu nome do Serasa, e nós estávamos para casar, aleluia, e quando foi para comprar a casa que o Senhor nos deu, aleluia, meu nome estava sujo e precisava ser limpo. E meu esposo sempre foi um homem que gostou de guardar, irmãos. Ele é um homem bem seguro. E ali, irmãos, ele tinha algumas reservas. E quando ele viu o valor, o homem quis mirrar a mão, irmãos. Aleluia, mas entenda, tem gente, irmãos, que ainda que seja alguém que te ame, ele só está fazendo o que está fazendo porque acima dele há uma voz de comando. E a voz de Deus, aleluia, quando ela é liberada para alguém, ele obedece a voz do comando e faz o que Deus manda, porque Deus se responsabiliza, aleluia, pelo começo e pelo fim da história. Aí, aleluia, ele pega aquele dinheiro, irmão, e vai lá e paga a dívida da irmã Grace. Aleluia, aleluia, meu nome sai do SPC Serasa. E meu nome, aleluia, está limpo até hoje, porque eu fiz uma promessa a Deus. Eu disse: Deus, nunca mais, enquanto eu tiver vida, eu vou levar nome, aleluia, os nomes que eu levei. Porque, irmãos, todo emprego que eu conseguia, toda a vida que eu comprava fiado, eu ficava desempregado e o povo me chamava de quê? De veaca. Eu estou pregando aqui, irmãos, porque... falando da minha vida, porque todas as vezes que eu prego em um lugar pela primeira vez, foi isso que Deus mandou eu fazer. Eu só estou obedecendo aquilo que Deus me manda. Todas as vezes que eu pregar a primeira vez em um ambiente, eu vou pregar, pregando o que Jesus fez na minha vida, através da sua palavra. Aleluia, porque a palavra de Deus é a única palavra que transforma. Aleluia, enquanto louvado seja o nome do Senhor, nós vamos vivendo o que ela libera sobre a nossa vida. Preste atenção, irmãos, aleluia. Essa mulher, ela costura e ela começa a compartilhar as suas túnicas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu acredito, irmãos, que ela vai encontrar nessa oportunidade. Eu não acho que ela apenas entregava a túnica. Eu não acredito que essa mulher simplesmente, ela ali costurava essas túnicas e dava a essas mulheres. Ela encontrou uma oportunidade de evangelismo. Ela encontrou uma oportunidade de levar a mensagem do evangelho da cruz. Ela encontra, ainda que a Bíblia não diga, mas eu creio nisso, sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que essa mulher veio a óbito. Aleluia, estava num dia qualquer, teve uma enfermidade, de repente essa mulher morre. E quando ela morre, todas as mulheres viúvas que agora estavam ali pranteando e chorando diante da vida de Dorcas, aleluia, alguém ali naquele lugar sabe que um apóstolo, um homem de Deus, Pedro, estava em Lida, perto da cidade de Jope. E eles mandam um recado e mandam chamar apressadamente aquele homem, porque elas entenderam, aleluia, que ainda que aquela mulher estivesse morta, o Jesus que elas haviam apresentado a ela era poderoso para reverter o quadro daquela mulher. Porque
pressa, irmãos? Por que a pressa de chamar o homem de oração? Por que a pressa? A Bíblia diz que houve pressa porque, aleluia, ela já estava passando por todo o processo para ser, aleluia, enterrada. Ela estava passando por todo o processo para ter ali o seu cortejo fúnebre e tudo. Mas a Bíblia diz que eles mandam chamar a Pedro apressadamente. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero louvar a Deus, irmão, porque Deus, Ele é especialista. E muitas vezes, irmãos, eu e você vamos viver experiências ao lado de pessoas que nós por algum momento não vamos entender por que nós estamos ali, naquele momento, naquele ambiente, vivendo aquela situação. Aleluia, quando eu olho para essa história de Pedro, irmãos, aleluia, eu me lembro que esse mesmo Pedro aqui estava com Jesus na casa da filha de Jairo. Esse mesmo Pedro, ele vai entrar com Jesus na casa da filha de Jairo. Jairo, irmãos, aleluia, era alguém que foi em busca de Jesus, porque a sua filha, a sua única filha agora estava enferma, quase a morrer. Mas nós bem sabemos, irmãos, que quando Jesus estava a caminho da casa de Jairo, a menina veio a morrer, aleluia, e alguém chega com a má notícia para o Senhor, para Jairo, e a palavra de Jesus para Jairo foi: Jairo, não temas, crê somente. Em todo esse processo, irmãos, aleluia, Pedro estava lá, ao lado de Jesus, aleluia. A Bíblia diz que ele vai em direção à casa de Jairo. E quando ele chega naquele lugar, já tem lá, aleluia, as carpinteiras, aleluia, todo mundo chorando, choro falso, porque foi pago para chorar, mas diferentemente desse choro, aleluia, glória a Deus, o choro das mulheres viúvas para Dorcas era choro sincero. Aleluia, eu quero dizer para você que ainda existem pessoas que Deus está levantando nesse templo para te acobertar. Pessoas que vão, aleluia, ser cobertura para a sua vida espiritual. Pessoas que serão levantadas por Deus e serão gratas pelo tempo que você, aleluia, investiu, aleluia, acreditando, aleluia, na vida delas, na mudança delas, na transformação delas. Aleluia, eu ainda acredito, irmãos, aleluia. A gente se ouve muito pregar sobre muitas vezes um evangelho vingativo, mas eu ainda acredito no evangelho que Jesus usa a pessoa para levantar pessoas. Aleluia, um evangelho aonde, aleluia, não há necessidade da gente se apresentar, porque é Deus quem nos apresenta. Eu me lembro muito bem, a primeira vez que eu entrei aqui nessa igreja, o Senhor disse assim para mim: minha filha, não se preocupe, aleluia, porque você não vai precisar que ninguém te apresente. Como sempre foi no processo da tua vida, eu vou te apresentar, porque eu conheço o teu coração de serva e o meu desejo de servir a obra. E ali eu fiquei no meu cantinho orando, e de repente Deus foi levantando os amigos, conversando. Aleluia, aqui eu estou aqui nessa noite, irmãos. Aleluia, para liberar essa palavra para minha e para a sua vida, para dizer que Deus continua fazendo. Aleluia, Deus continua operando. A palavra do Senhor diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que este homem chega, e quando ele chega, ele vai entrar, aleluia, dentro do lugar onde estava o corpo morto. Detalhe, irmãos, a Bíblia vai dizer, aleluia, que Pedro dobra o seu joelho e ora. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a fonte do poder de Pedro estava em Cristo e não nele mesmo. Ele sabia que por ele não podia fazer, então ele tinha que se dobrar diante da presença dele para buscar de quem pode fazer. Aleluia, oh glória a Deus. Quando ele estava na casa de Jairo, aleluia, Jesus não precisou orar, porque ele era a sua própria fonte de poder. Ele apenas deu uma ordem, aleluia, e o corpo da menina, e a menina se levantou. Mas Pedro não, Pedro teve que descer, ele teve que orar, aleluia, para receber a autoridade do céu e profetizar sobre a morte. Você está aqui nessa noite porque, assim como Pedro, nós precisamos buscar daquele que tem o poder para nos dar autoridade de orar, louvado seja o nome do Senhor, sobre causas como essa, e ver, aleluia, a mudança de Deus nas nossas vidas. Sabe, irmãos, quando o meu marido, aleluia, eu vou voltar aqui um pouquinho, quando meu marido, aleluia, limpou ali o meu nome, ele ganhava um valor do salário dele. E naquele dia, irmãos, Deus me usou como profetisa para a vida do meu esposo.
E Deus mandou eu dizer para ele com muita autoridade. E eu sei que ele era um pouco cético, um pouco incrédulo. E quando eu liberei aquela palavra para o meu esposo, eu disse assim: manda te dizer o Senhor, esse valor pago hoje, aleluia, para pagar a dívida da minha serva, será o valor triplicado na tua carteira de trabalho, por causa da tua obediência. Irmãos, e quando Deus fala, não dá para falar mais, porque a hora já foi embora. E quando Deus fala, aleluia, Ele vela por cumprir. A gente, quando libera a palavra, muitas vezes a gente fica preocupado se a pessoa vai crer, se não vai crer, se acredita, se não acredita, aleluia. Mas quando Deus dá ordem para você liberar, Ele diz: minha filha, aleluia, o teu trabalho é falar, o meu é fazer. Irmão, assim que me narra. Irmãos, eu tenho muitas experiências, aleluia, de Deus dizer: fala, igreja. E eu dizer: vou nada, Jesus, aleluia, eu vou correr, aleluia. Porque penso numa mulher, irmão, que tem medo de falar da carne, que tem medo de falar do emocional. Mas Jesus disse: quando eu mandar você abrir a boca, tu fala, porque não é você quem faz. E nessa noite, irmãos, eu quero dizer para você que Deus fez. Dentro de 1 mês e meio, aleluia, meu marido recebe uma proposta para entrar em uma empresa, aleluia, muito conhecida na cidade de Mossoró por nome de Halliburton. Aleluia, e naquele processo foi como Deus disse, Ele acrescentou, Ele triplicou o número da carteira. E através desse emprego do meu marido, a gente pagou casa, porque Jesus dizia assim: minha filha, tu estás no deserto, mas diante desse deserto eu vejo uma mesa preparada. E quando a bênção chegar, aleluia, não vai ser, aleluia, de parte. Eu vou mandar tudo de uma vez só. Mando que a seu irmão pense numa mulher que sempre viveu na miséria, na pobreza, na escassez. Alguém que pedia mesmo, irmão, pedinte. Alguém que pede pasta de dente para escovar o dente, irmãos. É porque a situação não é boa, né? Então eu era assim, um pouquinho de shampoo, um pouquinho de pasta. Muitas vezes nessa situação. Muitas vezes dividindo o meu prato de comida. Muitas vezes dividindo aquilo que eu tinha. Nem era crente, mas já tinha um chamado de Deus desde a infância. Não dá para contar meu testemunho aqui hoje. Ele é muito forte, muito impactante, para a honra e glória do Senhor. Porque quando eu me lembro, aleluia, pastor Valdez, da onde o Senhor me arrancou, quando eu me lembro tudo que Ele fez na minha vida, irmãos, e se tem uma palavra que eu vivi, aleluia, na íntegra, porque eu creio nessa palavra que a gente vive ela. Ele diz que Deus, aleluia, no livro de 2 Samuel, capítulo número 2, Ele diz: porque Deus levanta o pobre e o necessitado do monturo e coloca ele para se assentar nos lugares altos da terra. É Ele que pega as coisas loucas desse mundo. É Ele que ainda pega as coisas pequenas, as coisas desprezíveis, as que nada são, aleluia, para ser na presença dEle. Ele ainda confunde na terra, aleluia, porque quando Ele decide usar alguém, tudo que Ele espera de mim, de você, é obediência para fazer, para realizar em amor as obras que Ele nos enviou a fazer. Deus fez uma transformação na minha vida, irmãos, da água por vinho. Eu era uma jovem, irmão, rebelde, perdida, aleluia, mas um dia, como aquela ovelha que estava perdida, fui achada por Ele. E eu louvo a Deus por mulheres como Dorcas. E nessa noite, irmão, a minha oração é para que Deus levante homens de Deus e mulheres de Deus como Dorcas, que independente da ferramenta que você tenha na mão, você entenda que, aleluia, há um Deus grande, poderoso, para manifestar através da tua vida obras extraordinárias na terra. É tempo de buscar, é tempo de descer, é tempo, irmão, de clamar ao Senhor e de buscar a Ele de todo o teu coração. Nós queremos ver milagre, nós queremos ver poder, nós queremos ver cura, nós queremos ver a manifestação da glória. Mas eu pergunto, o quanto você tem, aleluia, descido na presença dEle? O quanto você tem tido sede e fome para buscar dEle aquilo que só Deus pode te dar? A Bíblia diz que nós somos vaso de barro que está emprestado na mão do oleiro, mas a excelência do poder é dEle. É Ele que enche, é Ele que capacita, é
Ele que coloca as palavras na boca. É Ele que dá o poder. É Ele que dá a orientação. É o Espírito Santo da verdade que habita dentro de mim e de você. E o templo é bonito, o templo é luxuoso. Como é bom estar nesse templo. Mas é dentro de você que é o Espírito Santo habita, meu irmão. Você é casa. Você é morada. Aleluia, irmãos. E como eu creio no poder dessa palavra para encerrar. Aleluia. Olhando para a história desse homem de Deus, que dobrou os seus joelhos, orou, porque um dia ele viveu a experiência ao lado do seu mestre. Ele viu que Jesus fez na vida daquela menina, na filha de Jairo. E agora Pedro vai replicar o que Jesus fez. E a ordem, aleluia, que ele deu foi: Tabita, levanta-te. E você vai entender que Deus ressuscita Dorcas e devolve aquela mulher viva para continuar fazendo as obras na cidade de Jope. Sabe por quê, irmão? Porque ainda não era o tempo de Dorcas morrer. Ela era necessária, era alguém útil para o reino, era alguém que verdadeiramente estava debaixo do propósito de Deus. Aí às vezes tem alguém pedindo dom a Deus, tem alguém pedindo poder a Deus, mas na hora que Deus manda você usar, muitas vezes, aleluia, a sua ocupação aqui da terra quer tomar o lugar que é de Deus. Mas essa noite eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, que quando Deus te enviar para realizar o que Ele te ordenou, minha filha, você, aleluia, vai já estar preparada, posta, dizendo: papai, tô aqui, eu tinha outra coisa mais importante para fazer, aleluia, na minha visão humana, na minha ótica humana, mas eu estou aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque você acha que Deus vai derramar dons espirituais sobre a vida de uma pessoa ocupada demais, que não tem tempo para estar na casa dele, que não tem tempo para servir a ele, que não tem tempo para olhar para a vida do próximo e colocar no lugar do próximo? Aleluia, Deus não vai dar, aleluia, os seus dons preciosos, irmãos, para nós escondermos debaixo da terra. Então nessa noite, aleluia, glória a Deus, eu quero dizer para você, irmãos, que existirá momentos na minha e na sua trajetória em que muitas dúvidas e questionamentos irão surgir na nossa vida. Muitas. Aleluia, onde você vai se sentir alguém insignificante, pequeno. Aleluia, porque a perseguição, ela faz parte do processo de todo cristão. Aleluia, você sempre vai ser perseguido, não importa o quão bom você seja, não importa o quanto você faça a vontade de Deus, irmã Raquel. A perseguição é algo terrível, mas que faz parte do processo do crescimento de cada cristão aqui na terra. Então eu quero liberar essa palavra nessa noite para a tua vida, porque Deus me deu autoridade para liberar ela. Aleluia, com a permissão do pastor, eu queria pedir para a igreja ficar de pé, nós vamos fazer uma oração. Aleluia. Irmãos, no ano de 2021 eu vivi uma experiência extraordinária com minha mãe. Minha mãe, ela sofreu do infarto do miocárdio. Eu cheguei a contar aqui no círculo de oração. E dentro desse processo, irmãos, os médicos achavam que minha mãe estava com Covid-19. Foram feitos muitos exames e nada acontecia, nada dava. O outro disse que era pneumonia, outro dizia que era outra coisa. E minha mãe tinha passado a noite inteira infartando. Chegou no hospital como morta. Aleluia. E eu orando naquele processo. Alguém acendeu a luz e disse: vamos bater um eletro nela. Quando bateu o eletro nela, que eu mostrei a um médico, o médico disse que o eletro da minha mãe era de alguém que havia morrido. Aleluia, não podia estar viva. Era o eletro de alguém que morreu. Aleluia, e Deus devolveu a vida. Foi com essas palavras que o médico falou. E o médico que falou, irmão, ele já dorme no Senhor. Ele morreu algum tempo atrás. Eu esqueci o nome dele, Dr. Gilmar. Aleluia, quando ele viu, ele falou isso para mim. Aleluia, eu estava lá, irmãos, quando eu vi por um período de tempo que a minha mãe, ela parou de respirar. Eu olhei, eu vi a minha mãe como defunto, pálida, verde, sem cor alguma. A minha mãe não respirava, ela não tinha, aleluia, ação alguma. E naquela hora eu quis me desesperar, mas o Senhor disse assim: mulher, tu já esqueceste do que eu fiz na vida do teu filho? Apenas adora. Aleluia. E quando, irmãos, o Espírito Santo falou comigo naquela sala, eu estou falando bem veloz, porque eu sei que a hora já correu, minha gente, mas eu preciso falar porque vai edificar a fé de alguém aqui nessa noite. E tem a ver com a mensagem que foi pregada. E dentro daquele contexto, meus amigos já estão cansados de ouvir. Aleluia, mas eu quero liberar
aleluia, para a tua vida, Priscila, essa palavra. Aleluia, eu sei que é difícil, irmão, aleluia, quando é um amigo que entrega. É bom quando é ninguém que não conhece nada, né, da sua vida. Aí a gente se enche de fé, porque é alguém que não conhece a nossa história, né. Mas é por isso, irmão, que Jesus não fez muito milagre em Nazaré. Sabe por quê? Porque não foi honrado por aqueles que conheciam ele. Dizia, não é aquele filho de José, filho de Maria? Conhece. Aleluia, e por causa disso, por causa da incredulidade, ele não pôde operar milagres em Nazaré. Aleluia, então, irmãos, aleluia, acredite que Deus usa o teu amigo aí, viu? Acredite que Deus usa o teu esposo. Acredite que Deus ouve a oração da tua esposa, viu, Alípio? Acredite que Deus usa aí o pastor Valdécio. Aleluia, acredite que Deus usa o irmão enquanto ele louva, cadeias são quebradas, dissipadas, e Deus faz, aleluia, o mover dele através de quem está do teu lado. Porque muitas vezes quem está do teu lado verdadeiramente se preocupa com você, como essas viúvas se preocupavam com Dorcas, sabia o valor que ela tinha na vida delas. Ei, nessa noite Deus está dizendo, olhe para quem está do teu lado, valorize aí, aleluia, porque é Ele que chora contigo, é Ele que se alegra contigo, é Ele que está contigo no dia bom, no dia mau. Aquele que vem de passagem só vem, Ele só libera o que Deus manda, mas quem está com você, está com você, boy. E Deus disse, louva Grace, louva Grace, porque é o mesmo Deus que fez um milagre na vida do seu filho, fazendo cirurgia sem usar o bisturi da terra, secou o tumor que estava na face do seu filho. É o mesmo Deus que está com você aqui. Alabai candará sobre aqui dentro. E ali ele disse, louva, louva, louva. E eu comecei a louvar no ouvido da minha mãe. E eu disse, recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Eu vou deixar os cantores cantar. Aleluia. Você pode dizer isso para alguém aí? Recebe a unção, deixa essa unção entrar. Oh, unção de conquista, unção de multiplicação. Sabe o que aconteceu, irmãos? A unção entrou. A unção desceu sobre o corpo da minha mãe. E ali, irmão, minha mãe deu, aleluia, um suspiro forte. Ali imediatamente ela abriu os olhos e já foi sentando na mesa onde eu estava com ela naquela cama. E ali minha mãe contou uma experiência que ela teve. E eu conto até hoje essa experiência, que o meu Deus ressuscitou a minha mãe, pastor Valdés. Todos os médicos comprovaram e disseram para ela, Dona Maria, se a senhora acredita em Deus, saiba que a sua vida é um milagre. Deus continua fazendo o Deus de Marcos 16. E os sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu sei que Ele é Deus se Ele fizer. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Mas nessa noite Ele está procurando fé. Fé, tem fé aqui. Tem fé aqui para Ele operar. Tem fé aqui. Aleluia, através da fé. Adora, aleluia, Ministério Aba, aleluia, 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 aleluia. Tenho uma palavra pra você. Não desanime. Só quem recebe nessa noite. Tudo que você pediu a Deus. Já o quê? Ele está vindo. Esses dias eu te vi chorar. Senhor, aonde? Você mal conseguia falar. E Deus ouvia o teu gemido. Mas escuta isso. Mas o Deus que enviou aqui
sabe de tudo. Ele sabe de cada detalhe da tua história nessa noite. E Ele me mandou. Tem milagre sendo gerado neste lugar. Tem um rumo. O que é que Ele está fazendo nessa noite? E Ele está enviando socorro. Para quem? Para tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Canta pra sua alma ouvir. Profetiza isso nessa noite, grita, vai. E vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. E você precisa crer que vai chegar. Vai chegar. Em nome de Jesus eu profetizo que está chegando. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluias. Irmãos, eu quero dizer só algo bem rapidinho. Fé não é algo fácil de obter. Fé, irmãos, ela precisa ser exercitada como o músculo do seu corpo. Quando eu passei o processo com meu filho, se Deus quisesse, tinha curado o meu filho da noite para o dia. Mas o Senhor quis me ensinar o que era ter fé. Ele disse, ainda que você esteja vendo tumor na face dele e pareça que nada está acontecendo, você não vai mais falar que o teu filho está enfermo. Tu vai dizer que ele já está curado e sarado no nome de Jesus. E todos os dias eu colocava aquela mão sobre aquele tumor e eu declarava saúde perfeita sobre a vida do meu filho. Eu dizia, não é no nome de Grace, não é na autoridade que há, aleluia, nos pastores que orou, mas é no nome de Jesus, aleluia, que esta enfermidade vai se sujeitar. E Deus disse, assim como você viu esse tumor crescer, filha, um dia você vai ver esse tumor secar. E assim foi, pastor Valdécio. A medicina dizia, aleluia, que a possibilidade dele sobreviver na cirurgia, irmãos, era de 3%. Ele precisava de um médico, aleluia, cirurgião plástico, porque eles diziam que ia sobrar muita pele. Mas eu conheci o cirurgião plástico por excelência. Eu conheci o neurocirurgião por excelência. Eu conheci o cirurgião vascular por excelência. Porque 3 eram os médicos, mas ele disse, é 3 mesmo, é Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo agindo na vida do teu filho. Naquele consultório o Espírito Santo entrou, ele me visitou. Eu criei na palavra do Senhor. Ele disse, não vai ser para morte, vai ser para glória. Vai ser para glória de Deus, amizadai. É para glória de Deus. Na minha e na tua vida, se comemos, se bebemos, se dormimos, se acordamos, se vestimos, tudo que nós fazemos, se você trabalha, aleluia, tudo é para glória de Deus. Eu louvo a Deus por essa minha oportunidade nesse lugar.